Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos de pé, vamos lá ao Salmo 91. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 10. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os irmãos podem sentar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu queria, irmãos, de início já declarar a minha alegria por esse culto. Que culto gostoso, irmãos. Que culto abençoado. Como o Senhor tem falado nesse lugar. Como eu tenho recebido de Deus nesse lugar. Irmãos, eu penso que realmente tem que fazer um esforço muito grande aquele que entra aqui e sai sem ter recebido nada do Senhor. Uma palavra, uma direção, uma libertação, um conselho, uma exortação. Porque o Senhor fala aqui, a palavra me afirma que a palavra dele nunca volta vazia. Sempre faz o que apraz. E eu me alegrei profundamente com o testemunho da Sueli. Conheço bastante a Sueli, gosto muito da Sueli. Sueli tem um chamado na palavra muito bacana. E eu gosto quando a pessoa testemunha com humildade. É bacana isso, irmãos, quando você tem aquela coragem de falar que você deu um passo errado. Porque, como diz a Lucélia, não tem que passar na moenda para os outros tomarem um caldo. É por aí. E aí você vive uma situação difícil, entendeu por que viveu e agora compartilha. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Salmo 16, verso 1 ensina isso. E no 3 fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E eu gostei especialmente por duas irmãs que eu gosto muito, que estão nesse lugar. Eu estou sempre conversando com elas sobre isso. Que às vezes, irmão, o faraó se levanta muito contra a vida de alguém e a gente pensa assim: vou sair, vou fugir, vou fazer, vou acontecer. E não é assim que Deus faz, nunca. Filho de Deus não sai fugindo, correndo, desesperado, nunca. A palavra me ensina que Ele vai na minha vanguarda, que Ele guarda a retaguarda. Aleluia, isso quando é o tempo certo de você sair daquele lugar. E eu me alegrei muito com esse testemunho da Sueli. Saber que Deus usou meu irmão para ela, que Deus fala que hoje mesmo, Lucélia, antes de eu vir para cá, Priscila, aquela que trabalhou comigo, aquela advogada, e ela estava contando que há uns 3 ou 4 anos atrás, você lá no escritório, orando por ela, disse que ela passaria um grande processo. E não quis entrar muito no detalhe, ela perguntou: você não, só vou falar até aqui. E aquele dia que ela via aflita querendo oração, na festividade, ela recebeu, não falou o que era. E a Priscila contou, cadê a Luana? A Priscila contou, Luana, que ela estava atravessando, com 29 anos, ela estava com lesão cancerígena no útero. E ela contou aquilo de uma forma tão, uma paz tão grande que ela passou, que ela operou, que foi um grande milagre na vida dela. E ela disse, estou até contando aquilo para mim, para edificar minha fé, que às vezes está no processo, num vento. É bom você ouvir esse tipo de testemunho. E eu me alegrei, porque mais uma vez Deus usou aqui vaso desse lugar. Mas, irmãos, vamos falar um pouquinho do Salmo 91. Interessante que os salmos que eu gosto muito de salmo. Já li muitas vezes salmos. E eu gosto, inclusive, dos títulos dos salmos. Esse 91 fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Interessante, a gente aprende que quando você vem para o Senhor, você rapidamente conquista um perseguidor. É um fato. Você está no mundo fazendo a vontade dele, é uma tranquilidade. Tudo que você vai fazer de errado dá certo. E tu não vê perseguição nenhuma. E à medida que você fala, Jesus, eis-me aqui, aí levanta aquele inferno inteiro contra a tua vida. E se você não vigiar, se você não estiver ligado, você se acovarda.
E o fato é que Deus tem para mim e para você uma obra muito grande. E eu tenho aprendido com Deus, irmãos, que Ele é muito competente. O Senhor não fala em nada daquilo que é responsabilidade dEle na nossa vida. A gente aprende que Ele chama e capacita. A gente aprende que tem um anjo ali ao nosso lado. Tem até um versículo que eu gosto muito dele, eu quis fazer menção dele, diz assim, Êxodo 23:20, o Senhor nos diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Você, quando vem para o Senhor, você não sabe de nada. Qual é a obra que Ele tem, o que Ele vai fazer na tua vida. Você vem ali leigo de tudo, mas o Senhor lá atrás, você no ventre ainda da tua mãe, Ele sabia exatamente onde você estaria no dia de hoje. Aleluia! E uma coisa que eu falo sempre, irmãos, me enobrece muito eu ter sido convocada pelo Senhor para uma obra, irmãos. Eu acho uma coisa muito tremenda. Quando você pensa na grandeza, no poder, na santidade, na justiça, na majestade que há no Senhor, e você entender que Ele achou graça em você e te convocou para uma obra. E a gente sabe, irmãos, que o salmista fez esse salmo maravilhoso porque ele era um guerreiro. É importante que a gente entenda isso, que há uma proteção de nenhum mal suceder em praga alguma. Aquele que está sempre ali a serviço de Deus, aquele que tem sim motivo para estar sendo perseguido, irmãos, porque nem todos têm agido dessa forma. Eu estava pensando, Davi, eu achei essa palavra um pouco complicada, que ao mesmo tempo que ela é bonita, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, mas tem um complemento: se o Senhor quiser te livrar. Né, irmãos? Se o Senhor quiser te livrar. Se Ele quiser, nada te sucede. Mas se Ele quiser te tocar, não há quem te livre daquele perigo. Davi tem uma parte da palavra de Deus que diz que ele numerou o povo. Ele se ensoberbeceu e quis ali contar os homens que ele tinha ali a seu serviço. E Deus não se agradou, irmãos. E ficou muito sério para ele ali. Ele, quando se deu conta, já era tarde. Aí Deus falou para ele assim: escolhe aí. Tem 3 castigos para você escolher. Não vou lembrar direito, mas falava assim: 7 anos de fome, 3 anos, me parece. Não, deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Aleluia, Deus! 7 anos de fome na terra de Davi, 3 meses sendo perseguido pelos inimigos e 3 dias de peste na sua terra. Davi ali se apavorou, mas ele sabiamente pensou assim: caia eu nas mãos de Deus, mas nunca na mão dos meus adversários, na mão do homem, que ele conhecia a misericórdia de Deus. E ali ele escolheu 3 dias de peste na terra, e diz a palavra que em 70.000 homens morreram nesses 3 dias. E aí você aprende que o Senhor livra assim, que nem o mal sucede, sim, se Ele quiser te livrar. É importante que se entenda isso, irmãos, porque a palavra de Deus é mentirosa. E se você ler aquele texto puro, é maravilhoso. Aí a primeira luta que você passa, aí você pensa: é a mentira na palavra de Deus? Não. A palavra me fala sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Agora existe algo, irmãos, que eu acho muito maravilhoso, sobre aquele anjo que está ali acampado para Deus te trazer ao lugar que Ele tem preparado. Eu lendo essa palavra, eu não tive como, irmãos, não me lembrar dos livramentos que eu já tive da parte de Deus. Irmãos, mas livramentos tremendos, de eu entendo como o inimigo tentou ceifar a minha alma. Eu me recordo uma vez, eu dentro de um veículo, numa carona novinha, fazendo ali, estudava no Pentágono, e tinha ali uma amiguinha, e a gente naquele carro indo para um lazer, num cruzamento, o motorista que nos conduzia, não conhecia muito lugar, e ele entrou naquele cruzamento a toda, sendo que não era a preferência dele.
e aquele carro que vinha na lateral nos atingiu do lado que eu estava com muita força, e aquele carro rodopiou muito, e eu saí daquele veículo sem nenhum arranhão. E na época eu não sabia que Deus já tinha comigo esse zelo. Como certa vez que eu fui assaltada, eu trabalhava com um advogado, e eu fui ali no banco tirar uma quantia grande em dinheiro. E eu vinha assustada daquele lugar, sempre ficava muito ligada, que eu tenho policial na família, pai, irmão, sempre fui muito atenta. E aí eu fui ligada, tudo beleza. Quando eu entrei no meu prédio, eu me descansei. Falei, que bom, cheguei no prédio. E ali o elevador que parava no meu andar tinha subido. Eu pensei, eu vou descer no 10 e desço um lance de escada. Quando eu fui descer naquela escadinha, aí aquele assaltante me gritou, para aí e me dá esse dinheiro que você tem na bolsa. Só que o meu reflexo é diferente. Eu, em vez de eu entregar, eu parar, eu dei um berro tão alto, irmãos, e eu saí correndo. Meu Deus, eu chego a sentir a quentura do tiro no meio das costas, diante do Senhor. E eu gritei tanto, e aí minha chefe viu gritando, aí eu bati na porta, ela não abre não sabia que ela ia uma. E eu gritando, Glaucia, pelo amor de Deus. E eu sei que fecharam o prédio lá embaixo, e aí ninguém sai, ninguém entra, vão achar esse ladrão, e quero que eu fosse reconhecer. Eu falo, mas eu posso ter certeza absoluta que eu não vou reconhecer ninguém. Irmãos, foram muitos livramentos mesmo. Uma vez eu estava atravessando uma passarela na Penha, aí o assaltante me encostou, tem aquela parte que não tem, que a gradezinha da passarela quebrou, me dá esse dinheiro aí, senão eu te empurro lá embaixo. Eu, meu Deus, as tentativas do cão, irmão, foram muitas, mas o Senhor tinha uma grande obra, aleluia, na minha vida. E eu me alegro muito em saber disso, irmãos, que Deus tinha para mim esse dia de hoje aqui. Ele tinha motivos, aleluia, na minha vida, para eu entender que se Ele não quiser, ninguém toca na minha vida ou na tua vida. Irmãos, e isso é um fato. Eu louvo a Deus por isso. Interessante, estou atravessando esse vale com essa perna, e eu me recordo quando lá atrás, ainda em Araruama, o nosso irmão Manuel me entregava sobre isso, que eu vigiasse, que o inimigo tinha uma fúria muito grande com as minhas pernas, muitos anos isso. E ali eu passei por algumas situações. Me recordo uma vez que vindo aqui para a festividade, eu fraturei o tornozelo. Uma vez eu estava tomando banho ali, eu tinha trocado o piso estava lisinho, não pensei em botar um piso antiderrapante, e ali eu tive uma queda horrorosa. Minha perna fez aquele S de sadia assim, cada uma para um lado, e irmãos, eu dei um grito tão grande, e eu vindo para a igreja, e ali Deus só me livrando. Mas o Senhor, Ele vem falando conosco, irmãos, e a gente se faz de surdo muitas vezes. E eu gosto de falar isso com clareza, porque é para você tomar esse caldo docinho aí. E o Senhor vinha falando comigo muitas vezes. Minha serva, para um pouco. Eu quero que você diminua esse ritmo. Para, minha serva. Uma vez a aluna falou isso comigo tão boazinha, olhou para mim, Núbia, você devia parar um pouco. Eu olhei para ela com uma fúria. Eu parar, Luana? Como é que eu vou parar, Luana? Aí Deus falou, eu te provo que eu te pare. Naquela época eu me lembro. Aí eu tive uma crise de labirintite, levantava, rodava tudo. Aí eu lembro que eu queria ir para o trabalho e não conseguia. Aí o Senhor me provou, mas eu não continuei bancando, desentendido e tudo na mesma coisa. Até o dia que Deus trouxe aquele irmão vaso lá, seropédica, falou, Núbia, Deus manda te dizer que se você não parar, Ele vai te parar. Eu falei, Senhor, aquilo me gelou, irmãos. Mas as situações da nossa vida é como se Deus me endurecesse o coração. Que eu ouvia, temia, mas eu não conseguia me aplicar exatamente naquilo que o Senhor queria. Eu gosto de falar sobre isso. E não que eu não tivesse servindo a Deus, irmãos. Sempre estive naquele período, Deus sabe, ali visitando os velhinhos ali, os doentes, e com culto nos lares, e aqui na obra do Senhor, evangelizando. Mas o Senhor não queria, eu naquela correria que eu estava, naquele desespero, Ele já me falou que era para me poupar a vida mesmo. Eu estava ali na iminência de ter um infarto, uma coisa assim, e eu não estava entendendo. E aí o Senhor me parou, irmãos. E é interessante quando você vive algo com o Senhor, que você entende que a verdade
naquilo que Ele fala contigo. E nesse lugar, irmão, o Senhor tem falado tanto nesse lugar. É importante que você que vem a esse lugar, na escola dominical, que você receba de Deus o recado do Senhor. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, irmãos. O Senhor livra sim. Enquanto Ele quiser te livrar, Ele te livra. Eu lembrava da Lucélia lendo isso aqui também. A Lucélia, o mal sucedeu a Lucélia, mas não passou por ela. Que existe essa questão, irmãos. Nenhum mal te sucederá, não quer dizer só que nenhum mal vai acontecer com você. Nenhum mal vai vencer você, vai passar de você. E eu recordo que a Lucélia viveu algo muito tremendo que ela conta sempre aqui. Irmãos, quem estava de perto não acreditava de maneira nenhuma que a Lucélia sairia viva daquela condição. Aleluia, mas o Senhor tinha, irmãos, e tinha esse testemunho glorioso para a Lucélia contar nesse lugar e a gente entender que é testemunho de pessoas que a gente conhece. Interessante que a palavra de Deus, em João 14, 27, Cristo nos fala assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí eu comentei aqui que Deus, um Deus tão poderoso como o nosso, jamais deixaria vulnerável ao diabo aquele que o serve com fidelidade. A gente pode passar no estreito, sim. A nossa querida pastora Vera passou há pouco tempo num vento tremendo, mas a Vera está ali dando glória, irmãos, sem parar, sem perder o ritmo, porque o Deus que permitiu é o mesmo Deus que nos dá vitória. O Senhor falava comigo sobre isso. Minha serva Selfira, eu mesmo saro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu firo e eu saro, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Engrandecido seja Deus. Aleluia. E é importante também, irmãos, que a gente destaque que se padecemos perseguições por seguir a Cristo, é certo também que dele teremos toda a proteção. Em Atos 28 nos fala sobre Paulo. Paulo havia escapado de um naufrágio, da iminência de um naufrágio terrível. E ele estava com aquelas pessoas naquela fogueira se aquecendo, e diz a palavra que uma serpente foi ali e mordeu a mão de Paulo. Ele é picado por uma víbora, enquanto ele catava ali aqueles ramozinhos para colocar naquela fogueira. E ali pensou: esse aí está queimado com Deus mesmo. Esse aí se safa lá do naufrágio e vem morrer aqui através dessa serpente, mas nenhum mal, irmãos, aconteceu com Paulo. E ali todos perceberam que verdadeiramente Deus era na vida daquele homem. Aleluia. E eu vi na palavra de Deus, irmãos, quando meditava acerca de Estevão, você percebe que Estevão, ele era um homem que pegava a palavra de Deus com muita sinceridade no seu coração, e ainda assim ele morreu apedrejado. É importante que a gente entenda que o Senhor tem propósitos, muitas vezes, que a gente desconhece. A pandemia passou por aí. Se você e eu estamos aqui, é porque a pandemia não nos matou. Mas a gente sabe que muitos irmãos que conhecemos foram ceifados durante essa pandemia, porque Deus tinha com certeza um propósito. Que poder Ele tem, irmãos? Nós louvamos a Deus que o nosso pastor fez com o Senhor um propósito, um voto atrevido. Ele queria sim manter a igreja aberta, e Deus o garantiu. Aleluia, que nesse lugar ninguém partiria, irmãos. Com a pandemia foi algo muito tremendo, porque as igrejas fecharam, aqui ficou abarrotado. Ele preocupado em ter ali espaço entre um e outro, que se determinava, e aqui ficava quase no colo do outro, de tão cheia que a igreja ficava, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Mas Deus cuidou, Deus deu livramento, porque se Deus verdadeiramente estiver no negócio, irmãos, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. E Ele fez aqui uma campanha, e a gente colocou ali nossa porta, e Deus guardou a todos nós, irmãos. Engrandecido seja o nome do Senhor. E você vê, irmãos, o Senhor, Ele quando tem um propósito, o Senhor me falava acerca de Jó.
Jó não tinha motivo nenhum para vivenciar tudo aquilo que ele vivenciou. O mal sucedeu a Jó, irmãos. Eu quis trazer aqui, sobre esse tema aqui, para a gente não sair pensando daqui que nunca nenhum mal vai suceder a mim e a você, porque tentamos ser fiéis ao Senhor. Você vê que Jó era temente, era reto, se desviava do mal, e Jó viveu tudo aquilo que ele viveu, porque havia um propósito em que você e eu entendêssemos que pode haver sim a fidelidade de um servo, por mais que ele padeça de forma até imotivada e injusta. O Senhor, ele faz exatamente o que ele quer. E Jó entendeu ali quando ele fala em 42:2, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Porque Jó não entendia o motivo daquilo, e muitas vezes a gente tende a não entender o porquê está vivendo muita coisa. Mas o propósito da nossa vida é sempre de nos aprimorar, irmãos. É sempre de nos aperfeiçoar. A promessa é essa mesmo. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia. Filipenses 1:6 nos ensina isso. E o Senhor tem esse propósito. Às vezes você pensa que está bem, que está prontinha, e o Senhor tem uma obra grande ainda a realizar, irmãos. Aleluia. E eu tenho louvado a Deus na minha vida, irmãos, que eu já vivi momentos difíceis nesse vale. O inimigo, ele te ciranda de acordo com a tua fragilidade. E se você não tem um Deus que é vivo, que fala contigo, aleluia, que ouve a tua oração, ele te confunde. Mas eu falo para o Senhor todos os dias, é em ti que eu espero, Deus, eu nunca serei confundido. Todo santo dia eu menciono isso, que eu tenho um Deus vivo, irmão, na minha vida. Há um propósito tremendo de Deus na minha vida nesse evento, e é me aperfeiçoar, é fazer eu entender que eu preciso entender e aprender que Ele manda e eu obedeço. E por isso eu estou aqui para falar sobre isso, e eu gosto de falar sobre isso, porque muitos de nós temos a tendência a adiar, protelar, quando o Senhor já não está mais suportando que eu protele aquela situação. Glória a Jesus. E a palavra de Deus me fala, irmãos, no Salmo 91 ainda, no versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Nunca se precisou tanto da proteção do Deus vivo, irmãos, como nos dias de hoje. Eu às vezes estou assistindo algum noticiário, nem gosto, mas às vezes eu estou vendo ali, e eu estou, irmãos, eu estou perplexa com a maldade que está no ser humano hoje em dia. Eu digo nos assaltantes, eu digo em pai com filho, mãe com filho, é tudo que a Bíblia fala. Mas você vê uma perversidade tão grande, irmãos, que você entende como você precisa, e eu também, da proteção do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Interessante, meu pai, com toda a mente dele mais confusa, ele sempre que ora, ele pede sobre isso, ele pede proteção de tudo, da violência, da bala perdida. Irmãos, se a gente não tiver um Deus vivo para nos guardar. Eu me recordo uma vez, me lembro de outro livramento. Eu estava vindo no meu carro, sozinha, não lembro de onde, acho da minha prima ali da Vila Militar, e ali eu percebi que havia um carro na minha frente, e que tinha uma moça no banco de trás, e que ela tinha me olhado para umas 3 vezes para o meu veículo, né? E ela via e comentava alguma coisa. Eu falei, ela está dizendo ali que eu estou no carro e que eu estou sozinha. E eu fiquei atenta àquilo ali. E ali eu me recordo que eu fui, ameacei que ia encostar. Quando eu falei, liguei a seta para encostar, ele fez o mesmo atrás de mim. Encostou também, eu falei, é comigo mesmo isso. E aí eu lembro que eu pensei e entrei lá aí no Cefap. Fui entrando no Cefap dentro daquele quartel ali. Porque, irmãos, o inimigo, ele tenta na nossa vida. Ontem eu falava até com o Júnior, o maninho estava testemunhando aqui, sobre quando a Lucélia engravidou, e que Deus falou, esse aí fui eu que dei. Ela havia perdido 4 filhos já, e quando ela engravidou do Júnior, a fúria do inimigo foi a mesma. A Lucélia tinha muita vontade de ter filho, e ela perdeu o primeiro, o segundo, até o 4, como ela conta. E quando foi na vez do Júnior, eles estavam no veículo, o maninho com a Lucélia, e um cara embriagado avançou o sinal
Eu estava até vindo de um barzinho que eu frequentava ali com uma amiga minha. E eu vi aquele carro ali, eu falei, engraçado, parece o carro do Maninho. Aí quando eu olhei direito, eu falei, meu Deus, é o carro do Maninho. Aí eu fui ali, e a Lucélia estava aquele barrigão lá embaixo do coisa, foi para o hospital. E faltou muito pouco, irmãos. É porque Deus não chega atrasado. E ontem eu falava isso com o Júnior, eu falei, Júnior, você foi Deus que deu a Lucélia. E eu estou certa que Deus vai realizar na tua vida tudo aquilo que Ele tem projetado. Aleluia, porque Ele é Senhor. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.